Oi, eu sou a Sofia, do Oregon. E essas árvores são o maior orgulho da nossa família. Eu morava em uma linda casa com meus pais e meu avô. Meus pais cultivavam e vendiam frutas, e eu adorava ajudá-los desde pequena. O vovô tinha alguns problemas de saúde e mal conseguia andar, mas todos nós cuidávamos dele. Minha vida parecia um conto de fadas com o doce aroma das macieiras floridas no ar. Mas um dia, tudo mudou. Meus pais estavam voltando para casa quando uma tempestade terrível começou. O caminhão derrapou e meu pai perdeu o controle. Minha mãe e meu pai se foram e eu sofri muito com a perda. Mas eu e meu avô apoiávamos um ao outro. Eles não gostariam de te ver chorando. Eu sei, mas tô tão triste. Eu entendo. Também sinto falta deles. Ficar numa casa cheia de tantas lembranças era insuportável. Então, pouco tempo depois, nos mudamos para o pequeno apartamento do meu avô. Não conseguimos vender a casa, então ela ficou vazia por vários anos. Então eu completei 18 anos, me formei no ensino médio e estava me preparando para entrar na faculdade de pedagogia. Não se surpreenda, eu sempre amei crianças e sempre quis ser professora. Naquele verão, antes da faculdade, decidi me voluntariar e fui enviada para uma pequena cidade ali perto. Vou trabalhar no orfanato para meninas entre 10 e 14 anos, o que poderia dar errado. Eu estava ansiosa para morar em um lugar aconchegante e conhecer as crianças adoráveis de lá. Mas todas as minhas fantasias esperançosas foram destruídas pela dura realidade. Isso é um orfanato para meninas ou uma casa de filme de terror? Por dentro, o lugar era ainda mais assustador. Nenhuma criança rindo, nenhuma voz sequer. Que estranho. Ninguém veio me receber. Então caminhei com cuidado até o escritório da diretora. Sentada atrás da mesa, estava uma mulher que parecia ter saído diretamente de um romance gótico. Senhora Rudolph, eu sou a Sofia, a voluntária. Devem ter te avisado que eu viria. Ela continuou sem dizer uma palavra, então resolvi mostrar meus documentos. Eu não pedi voluntários. Não precisamos de ajuda aqui. Mas já que veio de longe, tudo bem, pode ficar. Só não atrapalhe. Aquela definitivamente não era a recepção que eu estava esperando. O quarto em que me colocaram era igual ao resto do orfanato. Ah, um rato! E um colchão afundado. Ótimo. Pouco depois, uma cuidadora veio falar comigo. O nome dela era Sra. Austin. Ela era a única cuidadora do orfanato e parecia tão antipática quanto a Sra. Rudolph. Temos regras muito rígidas aqui. Há 11 meninas morando neste orfanato e todas elas são problemáticas. Algumas foram tiradas de famílias ruins, outras viviam nas ruas. Se eu fosse você, não me pagaria nenhuma delas. Essas garotas são pequenas criaturas cruéis e mentirosas. Eu não acreditava muito nela, mas naquele momento resolvi não discutir. A Sra. Austin me mostrou o orfanato e depois me levou para jantar. Nessa hora, todas as meninas já estavam reunidas no refeitório, ou quase todas. Cadê a Mila? Onde ela se meteu agora? Um instante depois, a Sra. Rudolph entrou no refeitório. Essa pestinha estava escondida no celeiro de novo. Mila passou muito tempo vivendo em uma gangue e vagando por lugares abandonados. Por isso ela ainda não consegue se adaptar a uma vida civilizada. Vocês são umas bruxas malvadas. Já chega! Nada de jantar pra você hoje. Acho isso um pouco exagerado. A Mila não fez por mal, fez? Cai fora! Talvez a Sra. Rudolph tenha razão. Talvez essas crianças precisem mesmo de uma mão firme. Naquela noite, acordei com um som de passos do lado de fora da minha porta. Espiei no corredor e vi uma sombra passando perto dali. Prendendo a respiração, comecei a segui-la em silêncio. Quando virei a esquina, dei de cara com a Mila. O que você está fazendo na ala dos professores? Não é da sua conta. Volte pro seu quarto, a menos que queira que eu acorde a diretora. Só pra garantir, acompanhei a Mila até o quarto dela e depois voltei pro meu. Mas não consegui dormir direito depois disso. De manhã, as paredes já frágeis do orfanato tremeram com um som de gritos altos. Vou perguntar pela última vez. Quem fez isso? O que aconteceu? Alguém derramou óleo na frente da porta da Sra. Rudolph. Ela escorregou e machucou o braço. Bem feito pra ela. Olhei pra Mila e ela retribuiu o olhar de forma desafiadora. Vai em frente, me dê dura. Sofia, você sabe alguma coisa sobre isso? Hesitei por um momento, mas então decidi mentir. Não sei de nada. Se ninguém confessar, todas serão punidas. E em vez de irem lá fora, vão esfregar o corredor do primeiro andar. Mais tarde naquele dia, finalmente deixaram as meninas saírem pro pátio. Mila não estava entre elas, mas me lembrei que ela costumava se esconder no celeiro. Então fui até lá. Ao me aproximar, ouvi vozes abafadas vindas de dentro. A mamãe não gosta de nós. Para de chamar ela de mãe. Ela é uma bruxa. Só faltam verrugas para completar o visual. Quando entrei no celeiro, vi a Mila e a Cora, a menina mais nova do orfanato. Sobre o que vocês duas estão cochichando? Percebi a Mila dar uma cotovelada de aviso na Cora. Mas a Cora falou mesmo assim. A Sra. Austin costumava nos tratar como suas próprias filhas.
Mas depois, ela ficou tão má quanto a senhora Rudolph. Você inventou isso. Nenhuma das duas jamais se importou com a gente. Por que você derramou o óleo? Eu queria ver a bruxa voar. Talvez as pessoas te tratassem diferente se você se comportasse melhor. E você sabe o quê? A diretora nos odeia, principalmente eu. Por causa dela, eu até fui interrogada por um policial. Sério? Por quê? Sem dizer uma palavra, Mila me lançou um olhar de desprezo, pegou Cora pela mão e a levou embora. Apesar do clima tenso, tentei continuar fazendo meu trabalho. Como voluntária, eu devia ajudar no orfanato e fazer o possível para melhorar a vida das meninas. No dia seguinte, sugeri que jogássemos um jogo de cartas. Mila, é a sua vez. Ah, não! Como será que minhas cartas rasgaram? Como essa ideia não deu certo, organizei um jogo de vôlei ao ar livre. Foi mal, não foi minha intenção. Mas as meninas não queriam me aceitar, principalmente a Mila. Sofia, a senhora Rudolph quer falar com você. Você está perdendo seu tempo, porque acha que só restou uma cuidadora aqui. As outras não aguentaram e simplesmente foram embora. Essas garotas são pequenos demônios, então por que você não faz algo útil e organiza os documentos do arquivo? A senhora Rudolph me levou até a biblioteca. Mas antes de ela sair, eu finalmente criei coragem para perguntar algo. Mila disse que foi interrogada por um policial. Ela roubou dinheiro do meu escritório, dinheiro que foi doado ao orfanato. Nunca o encontramos. Então, acredite, essas crianças dão muito mais trabalho do que você imagina. Fiquei presa na biblioteca até tarde da noite. Enquanto organizava os documentos, não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo ali. Por um lado, é óbvio que são adolescentes problemáticas. Mas, por outro, não é culpa delas terem ficado assim. Elas merecem compaixão. Decidi tentar me aproximar delas mais uma vez. Nas semanas seguintes, continuei inventando atividades divertidas e jogos novos. Até organizei noites temáticas, mas nada funcionava. Toda vez, as meninas davam um jeito de estragar tudo. E elas também continuavam pregando peças em mim. Um dia, voltei pro meu quarto e encontrei todas as minhas coisas espalhadas. Depois, alguém colocou insetos na minha cama. A gota d'água foi a foto do meu avô. Alguém tirou da minha bolsa e a rasgou. Foi quando eu decidi que já tinha aguentado demais e comecei a arrumar minhas coisas. Mas, antes de ir embora, decidi escrever uma carta de despedida. Queridas meninas, sinto muito que as coisas tenham terminado assim, mas vocês são simplesmente insuportáveis. Principalmente você, Mila. Se estiver lendo essa carta, saiba disso. Você é a pior criança do planeta. Não é à toa que ninguém gosta de você. Com essa atitude, você vai ficar sozinha pelo resto da vida. Em algum momento, consegui me recompor. Ok, isso passou dos limites. Eu me deixei levar um pouco, mas não vou desistir tão fácil. No dia seguinte, pensei em algo que eu tinha certeza que todas iam amar. No meu primeiro dia, percebi que o orfanato não tinha uma TV decente. Por sorte, eu tinha trazido um projetor comigo. Montei a tela do lado de fora e decidi colocar um filme pras meninas. Em certo momento, me afastei para tomar um chá. Mas quando voltei, a tela estava toda cortada em pedaços. Fiquei arrasada. Então percebi a Mila ali perto, segurando uma tesoura. Por que você fez isso? Eu não fiz nada. Só ia cortar minhas flores favoritas. Ah, claro, como se eu fosse acreditar nisso. A senhora Rudolph veio correndo quando nos ouviu gritando. Dessa vez, passou de todos os limites. Se as meninas desse orfanato não conseguem respeitar a propriedade alheia, então vou lhes dar uma lição. A senhora Rudolph ordenou que a senhora Austin cortasse o cabelo das meninas bem curto. Todas ficaram horrorizadas, e a Mila foi quem mais entrou em pânico. De jeito nenhum, tire as mãos de mim. Fique parada! Espera, vocês não podem fazer isso. O que é isso? A Idade Média? Não interfira no processo disciplinar. Fique imaginando o que o Conselho Tutelar acharia desse processo disciplinar. Isso foi o suficiente para fazê-las parar. No final, a Mila saiu correndo. Todas as outras foram embora. E eu fiquei sozinha com a Cora, que tinha ficado para trás. Obrigada por nos salvar. A Mila não suportaria perder o cabelo. É a única coisa que a lembra da falecida mãe. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. Como eu já esperava, encontrei a Mila no celeiro. E foi ali que, pela primeira vez, tivemos uma conversa de verdade. No começo, ela estava tão espinhosa quanto sempre, mas depois me mostrou um lado completamente diferente. Cora estava falando a verdade. Minha mãe tinha o mesmo cabelo. Eu tinha 8 anos quando ela morreu. Eu não queria ir pro orfanato, então fugi assim que vieram me buscar. Depois acabei entrando para uma gangue e comecei a viver com eles. Conheço todos os lugares abandonados por aqui e já despistei a polícia tantas vezes que perdi a conta. Pena que eles finalmente me pegaram 1 ano atrás. Sabe, meus pais também morreram. Mas isso ainda não te dá o direito de agir desse jeito e roubar. Eu nunca roubei nada, nem mesmo quando eu morava com a gangue. E o dinheiro que desapareceu do escritório da senhora Rudolph? Eu não peguei. Mila parecia estar falando sério, e isso me deixou intrigada. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Depois disso, perguntei sobre a tela rasgada, mas a Mila continuou insistindo que não teve nada a ver com aquilo.
Acho que a senhora Austin está por trás disso. Por que ela faria isso? Talvez ela e a diretora queiram se livrar de você. Rápido. Durante toda a semana seguinte, comecei a observar mais atentamente as pessoas do orfanato. Logo percebi que a senhora Rudolph e a senhora Austin estavam sempre cochichando sobre algo e se calavam no instante em que eu me aproximava. Aos poucos, comecei a me apegar às meninas. A doce e confiável Cora, a sarcástica, mas frágil Mila e todas as outras. E o mais surpreendente foi que, pouco a pouco, elas começaram a confiar em mim também. Um dia, eu estava sentada na biblioteca, mexendo em algumas pastas, quando uma delas escorregou de repente e vários documentos caíram no chão. São depósitos feitos na conta do orfanato, junto com relatórios de como o dinheiro foi gasto, reformas nos quartos, móveis novos. Mas nada disso foi feito. Comecei a suspeitar que a diretora e a cuidadora estavam desviando o dinheiro do orfanato. Naquele mesmo dia, acabei ouvindo uma conversa dela sem querer. Você não está se esforçando bastante. Precisamos nos livrar da Sofia o mais rápido possível. Nós não precisamos de olhos extras aqui. Mas eu já usei todos os truques que consegui pensar. Até rasguei a foto do avô dela. O que mais eu posso fazer? Então a Mila estava certa? A senhora Austin estava por trás de tudo isso esse tempo todo? Isso me deixou ainda mais desconfiada. Então comecei a investigar mais a fundo. Cheguei até a invadir o escritório da diretora e encontrei mais documentos que confirmavam a culpa da senhora Rudolph. Então ela e a senhora Austin afastavam os outros funcionários para que ninguém descobrisse o esqueminha delas. A professora ganhava a confiança das meninas e depois elas eram acusadas de roubo. Foi o que aconteceu com a Mila. Um dia, descobri que o orfanato estava esperando uma nova doação. Elas vão desviar o dinheiro de novo. Preciso impedir isso. Naquele exato momento, minha vizinha ligou. Enquanto eu estava fora, ela estava cuidando do meu avô. Ela me disse que ele não estava se sentindo bem e que tinha sido levado para o hospital. Fiquei apavorada e corri de volta para minha cidade sem avisar ninguém. Felizmente, não era tão grave quanto eu imaginei. É só minha pressão me incomodando de novo. Acontece na minha idade. Fiquei um tempo no hospital. Depois fui até o serviço social e entreguei ao supervisor todas as informações que eu tinha reunido sobre o orfanato. O Sr. Wood também achou aquilo suspeito. Então decidiu ir pro orfanato comigo. Quando chegamos lá, havia um verdadeiro escândalo acontecendo bem na nossa frente. Eu tinha acabado de sacar as doações da conta e colocado no cofre quando fomos roubadas. Deve ter sido a Mila de novo. Não é à toa que aquela garota fugiu. Fugiu? Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Quando o Sr. Wood apresentou as provas que mostravam a culpa da Sra. Rudolph e da Sra. Austin, o policial chamou reforços. Os policiais continuaram investigando o caso até tarde da noite e, no fim, a justiça foi feita. Não encoste em mim! Vocês não têm esse direito. Depois disso, o Sr. Wood foi nomeado diretor temporário. A polícia procurou pela cidade inteira e até na floresta, mas a Mila não foi encontrada em lugar nenhum. Pouco depois, voltei pro meu quarto e de repente notei algumas flores cortadas sobre a mesa. Será que foi a Mila que trouxe? Então notei um bilhete amassado ao lado delas. Se estiver lendo essa carta, saiba disso. Você é a pior criança do planeta. Não é à toa que ninguém gosta de você. Com essa atitude, você vai ficar sozinha pelo resto da vida. Meu Deus! Será que foi por isso que ela fugiu? Porque ela leu minha carta? Eu me senti horrível. Junto com outros voluntários, procuramos ela por vários dias, mas não encontramos nenhum sinal da Mila. Algum tempo depois, um novo diretor permanente foi nomeado para o orfanato. Reformas começaram, as meninas ganharam roupas novas e pareciam visivelmente mais felizes. Eu voltei para casa, embora ainda me culpasse pelo desaparecimento da Mila. No fim do verão, entrei na faculdade de pedagogia e me ofereceram um quarto no dormitório, mas de repente percebi que queria voltar para casa onde passei minha infância feliz. Naquela época, eu e meu avô fugimos das lembranças, mas agora, vários anos depois, eu estava mais madura e pronta para enfrentá-las. Depois de tanto tempo, a casa estava em péssimo estado. A tinta descascando nas paredes me lembrava do orfanato em seus piores dias. Até o jardim parecia abandonado. Tenho muito trabalho para fazer. Quando subi na varanda, percebi de repente que uma das janelas estava aberta. Será que alguém invadiu a casa? Entrando devagar, percebi marcas borradas na poeira do chão. Atrás da parede, dava para ouvir uma chaleira começando a ferver. Fui andando na ponta dos pés até a cozinha e vi um borrão ruivo correr em direção à janela. Por um segundo, paralisei de medo. E então percebi... Mila? Sofia? Parece que, todo esse tempo, a Mila esteve escondida em diferentes lugares abandonados. Um dia, ela se deparou com essa casa por acaso e decidiu ficar ali. Mila, me desculpa por aquela carta. Eu não quis dizer aquilo. Você é incrível. Eu também sinto muito.
Por tudo. Por um tempo, a Mila voltou pro orfanato renovado. Mas um ano depois, quando consegui me estabilizar e arrumar um emprego, pude me tornar sua guardiã legal. Agora moramos juntas. Nosso pomar está cheio de lindos canteiros de flores. Eu realmente acredito que a Mila tem um futuro brilhante pela frente. E você, o que acha? Compartilhe sua opinião nos comentários.